Olá, gente. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se inscreva na nossa plataforma no YouTube e nos acompanhe, beleza? Gente, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vocês sabiam que no mundo globalizado, quem são os agentes dessa globalização? São as grandes empresas, as empresas transnacionais. O que são empresas transnacionais? São os grandes conglomerados que controlam parte da fatia do mercado global em um determinado segmento. Um exemplo, segmento do setor automobilístico. Você tem no máximo algumas empresas, vamos colocar aí como exemplo umas 10 empresas, se for, que controlam essa fatia no mercado global. Elas monopolizam, por isso nós vivemos no capitalismo monopolista. Conteúdo do nosso vídeo anterior, certo? Então você tem aí a Ford, a Renault, a Peugeot, a GM, a Toyota e outras. Mas nós somos 8 bilhões de pessoas e essas empresas controlam esse setor, essa tecnologia, essa demanda. Ok? Vamos para outro exemplo, setor de alimentos, a mesma coisa, setor de alimentos e bebidas, a mesma coisa, a McDonald's, a Coca-Cola e por aí vai. Setor, por exemplo, de material esportivo, a Nike, a Adidas e por aí vai. Setor, por exemplo, de construção, você tem aí algumas empresas construtoras, né, que controlam essa fatia também no mercado. Eu acho que ficou claro isso aí, né? Então, o mundo globalizado hoje é contra o mercado, a produção, a demanda e a produção e a circulação é controlado por essas grandes corporações, esses grandes conglomerados. Beleza? Fiquei claro? Bem, o que eu quero provocar no assunto de hoje, na nossa reflexão de hoje, é o seguinte, gente, vocês já perceberam que essas empresas, elas investem, elas pagam verdadeiras fortunas para a grande mídia, para a mídia de modo geral. Vamos lá, a mídia televisiva, o rádio, a mídia falada, a mídia escrita, as plataformas no YouTube, no Google, e etc. Tudo que vocês imaginar de mídia contemporânea, elas recebem verdadeiras fortunas. Elas são pagas por esses grandes conglomerados e adjacentes. Resumindo, quem é o patrão das mídias que eu acabei de enumerar aqui? Esses grandes grupos. Logo, essas mídias elas vão representar e vão reproduzir a ideologia dominante do seu patrão, que é as grandes que são as grandes empresas. Deixei claro isso? Bem, aprofundando nossa reflexão de hoje. Sabe o que eu estava pensando? Gente, a classe trabalhadora. Eu tenho comigo que quem produz riqueza é o trabalho. Sendo assim, quando você vê, por exemplo, o movimento da classe trabalhadora, por exemplo, os motoristas de ônibus da cidade de Belém, ou São Paulo, ou Goiânia, qualquer outra capital brasileira, qualquer outra, quiçá do mundo, qualquer outra cidade do mundo, quando eles param para reivindicar, por exemplo, reajuste de perdas salariais, há um verdadeiro complô ideológico, discursivo, e a população assimila, tipo assim, os motoristas de ônibus não podem parar porque a população não pode pagar por uma situação deles. Quer dizer, ao invés de dizer que eles ganham um salário pífio, que eles estão há 3, 4, 5, 6 anos sem reajuste, e que o movimento deles é justo, ninguém fala. Fala que eles deveriam voltar ao trabalho, que está prejudicando a população. Outro exemplo. Digamos que um trabalhador de uma grande fábrica, ou trabalhadores de fábrica de uma cidade que nem São Paulo, por exemplo, resolve parar, enquanto não houver um reajuste das perdas salariais dele. Você não vê um discurso plausível da grande mídia dizendo eles têm razão, eles têm seus direitos e tem que ser garantido porque tem 3 ou 2 ou 1 ano que não tem reajuste salarial. Não há esse discurso. O discurso é que as empresas são positivas, que elas geram emprego, que geram riqueza, que é ruim assim, mas pior sem ela estar ali instalada. Então, o que eu quero provocar hoje, gente, é essa reflexão que quando a classe operária, a classe trabalhadora de N setores reivindicam melhorias ou condições financeiras para poder se reproduzir enquanto força de trabalho colocada em xeque e colocada à vista, não há ninguém desses grupos midiáticos que apoiam. Se apoia, é um discurso fantasioso, não entra, não aprofunda na discussão. Beleza? Então, o que eu quero, concluindo, essas empresas, elas falam que não tem condições de dar, por exemplo, R$200 de aumento para motorista de ônibus, ou R$300 de reajuste para professores, e etc. No caso do Estado, né? Já mudando um pouco. Eles falam que não tem condições. Em contrapartida, que é paradoxal, influenciadores
Nós estamos acompanhando agora esses influenciadores todos aí sendo procurados pela justiça, investigados pela justiça. Nós temos também trabalhadores que, quando reivindicam seus salários, o reajuste mínimo, perdas são significativamente ignorados, certo? Em contrapartida, influenciadores, a mídia, recebem verdadeiras fortunas para manter o status quo, para manter a ordem como se encontra, a ordem como está, certo? Porque a classe, os movimentos sociais, quer mudar a ordem social. A classe dominante, ela quer manter como está. Isso chama-se luta de classe. Beleza, gente? Obrigado e até o nosso próximo conteúdo.